Não precisa assumir publicamente, mas com certeza você já se pegou perguntando algo que não teve coragem de perguntar ao seu professor, seus pais ou amigos, com medo de parecer meio idiota. Mal sabe você que a sua dúvida pode ser a mesma de muita gente por aí. Por exemplo, você sabe para onde vão as fezes que você faz no banheiro do avião? Hoje você descobre. Já deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Vamos lá! Finalmente decidimos o que iremos sortear e será o maior sorteio do canal. Será nada mais, nada menos do que um iPhone 7. É isso mesmo, dia 15 de novembro iremos sortear um iPhone 7 para todos vocês. Para concorrer você precisa se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações, ser um inscrito fiel e comentar algo relacionado ao vídeo de hoje. Que comecem os jogos! Porque os mosquitos picam mais uma pessoa do que a outra. Se você nunca acreditou quando sua avó dizia que o sangue dela era doce e que por isso os mosquitos preferiam mais ela, você tinha razão. Alguns estudos afirmam que a preferência dos mosquitos por algumas pessoas está relacionada aos genes que controlam o odor corporal. Alguns são mais atrativos do que outros. Descobriram isso fazendo um teste com gêmeas idênticas e não idênticas. No caso das gêmeas diferentes, uma delas atraiu mais mosquitos. Ou seja, o odor corporal dela era mais atrativo. Ah, e o ácido lático liberado no suor atrai os mosquitos também. Então, não esqueça do banho, viu? Porque quando tomamos banhos gelado, parece que estamos nos afogando. Se você já entrou em um banho ou piscina que estava muito gelada, vai saber de qual sensação nós estamos falando. Ter a sensação de estar se afogando em pleno chuveiro faz nos sentir um pouco ridículos, eu sei. Mas há motivo para isso. Nessa situação, o nosso corpo, em uma reação involuntária, nos faz respirar uma grande quantidade de oxigênio possível, como uma medida de defesa do corpo. Porém, para que isso aconteça, primeiro seus batimentos cardíacos aceleram, cortando sua respiração por alguns segundos e dando aquele friozinho na barriga com sensação de afogamento. Porque quando dormimos muito acordamos cansados? Primeiro dia de férias e você já planeja dormir todo o sono acumulado do ano inteiro. Desliga todos os despertadores, seu celular e já avisa sua mãe que caso aquele primo chato aparecer você foi pra Disney. O plano todo dá certo. Você dorme até umas 3 horas da tarde e acaba acordando mais cansado do que quando foi dormir, se sentindo fraco e com dor de cabeça. Ressaca? Quase isso. Você se sente assim porque a parte do seu cérebro que controla seu ciclo diário está completamente confuso agora. Com o estímulo de luz pela manhã, as células que controlam a fome, sede e suor ficam enlouquecidas. Ou seja, elas estarão trabalhando desde cedo, gerando em você a sensação de fadiga. Por que as lágrimas são salgadas? Engole o choro, menino! Se você já ouviu isso da sua mãe, deve saber que o gosto da lágrima é salgado. Bem, ela possui esse sabor por causa dos sais minerais da sua composição. Sabe qual é o principal deles? Cloreto de sódio. Sim, o mesmo do sal da sua cozinha. Além desses sais, a lágrima é basicamente água, proteínas e gorduras. Tudo que mantém seus olhos limpos, lubrificados e protegidos. Por que não lembramos de quando éramos criança? Se você já se perguntou o porquê de não nos lembrarmos dos nossos primeiros meses e anos de vida, calma que há uma resposta. Esse fenômeno é chamado de amnésia infantil e acontece devido a diversas mudanças de estrutura que ocorrem no cérebro da criança. Quando você nasceu, seu encéfalo tinha quase a metade do tamanho que é hoje. Os acontecimentos da infância foram sim registrados, mas ficaram arquivados em um lugar onde não podemos acessar. Mesmo assim, de maneira inconsciente, essas memórias escondidas ainda nos influenciam de alguma forma. Por que os pássaros não tomam choque? Essa aqui é intrigante, serve para você polemizar na aula de física, hein? Se você é nerd, já deve imaginar a resposta. Para que o choque aconteça, precisa-se da chamada diferença de potencial elétrico entre dois pontos, chamado também de voltagem. Por exemplo, seu dedo em um fio e seus pés no chão é igual a choque. No caso dos pássaros, a distância entre suas patas é muito curta e não há diferença de potencial. Agora, se ele encostar em alguma parte do corpo em outra coisa, levará choque.
Para que servem as sobrancelhas? Além de ser uma taturana na sua testa, você sabe qual é a outra função da sobrancelha? Assim como outros pelos do nosso corpo, ela tem a função de proteger. Nesse caso aí, os nossos olhos, seja de um suor que escorre da testa ou uma sujeira. E claro, dar aquela velha tirada de onda levantando uma sobrancelha só. Porque o gás hélio altera nossa voz. Aqui, na internet, existem milhares de vídeos de pessoas com a voz fina porque inalaram gás hélio. E com certeza você já viu ou até mesmo já tentou isso em casa. A voz fica mais fina porque o hélio é 7 vezes mais leve que o ar que respiramos. Assim, a velocidade que a voz se propaga é maior. Até aí estamos ok na nerdice. Somado a isso, existe a influência da acústica nisso tudo. Ao aumentar a velocidade, aumentamos a frequência. Por isso, você fica com aquela voz de Pato Donald. Por que as fezes têm a cor marrom? Se antes de dar descarga você dá aquela despedida, já deve ter pensado porque nossas necessidades são daquela cor. Essa cor é a da estercobilina, pigmento formado no final da digestão com a oxidação do estercobilinogênio, substância que é resultado da ação da bilis. A bilis é basicamente o funcionamento do mês na empresa de digestão. Ela quebra a gordura e absorve os nutrientes. Ou seja, podemos falar que essa é a cor da bilis, depois de fazer todo o seu trabalho. Para onde vai as fezes no avião? A verdade é que você viaja o tempo todo lado a lado com as fezes da galera toda. Quando você dá descarga no banheiro do avião, suas necessidades vão para um reservatório que fica no fundo da aeronave. No fim da viagem, esse reservatório é esvaziado e o conteúdo é levado para a rede de esgoto. O mesmo acontece em ônibus. Para você que escolheu bem aquela cidade do seu inimigo, com a esperança que suas necessidades fossem arremessadas na cabeça dele, não foi dessa vez. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!